Olá pessoal, vamos estar dando sequência hoje a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar explicando o artigo 5º da Constituição. Artigo 5º que tem 78 incisos, todos os 78 incisos são cláusula pétrea, é o maior artigo da Constituição Federal, é um artigo que não pode ser alterado por emenda constitucional, só pode ser alterado ou modificado se houver uma nova Constituinte. É o artigo que traz os direitos e deveres e garantias fundamentais do Estado, da República Federativa do Brasil. Ele traz, por exemplo, o direito à igualdade, direito à segurança, direito à vida. É um artigo extremamente importante para todas as pessoas que estão estudando para concurso, fazendo a prova da OAB. Se você tiver interesse em aprender sobre direito constitucional, esse artigo é fundamental na sua vida. A gente vai estar gravando uma sequência de vários vídeos, porque é um artigo extremamente grande. E vem com a gente aí, acompanha um por um, anota, deixa o seu like aí se você gostou, mande seu direct se você ficar com perguntas, se você tiver dúvidas, porque esse artigo é extremamente denso, é um artigo complicado, a gente precisa ler e entender. Nesses artigos está, por exemplo, o direito à igualdade entre homens e mulheres, direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais, tratados internacionais de direitos humanos. Esse artigo fala de uma série de situações, uma série de problemáticas que a gente precisa destrinchar ao longo das nossas aulas, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar, vamos dar sequência. Em seguida eu vou estar aqui abrindo a Constituição para a gente poder aprender sobre o artigo 5º. Bom, vamos dar sequência aqui à leitura do artigo 5º, o título 2 dos direitos e garantias fundamentais, que está dentro do capítulo 1 da Constituição. Antes da gente passar a leitura e começar a passar a leitura do artigo 5º, eu gostaria de fazer com vocês aqui uma breve explicação sobre a classificação dos direitos fundamentais. A doutrina, ela costuma classificar os direitos fundamentais em gerações ou dimensões do direito. A primeira dimensão do direito, ela abrange a liberdade de expressão, a locomoção e a vida. Essa ideia, ela surgiu entre o século XIX, 12 e 19, entre o século XII e o século XIX. O primeiro documento que traz a instituição desses direitos é a Carta Magna de 1215, da Inglaterra, que foi assinada pelo rei João Sem Terra. A segunda dimensão, ela é formada pelos direitos sociais, culturais, econômicos e também tem ramificações do direito à igualdade, né? Essa ideia aí da segunda dimensão foi impulsionada pelas revoluções industriais europeias. Os documentos que representaram essa geração foram a Constituição de Weimar, a Constituição Alemã, o Tratado de Versalhes. Ambos os documentos são do ano de 1919. Englobando o direito à paz, a uma qualidade de vida saudável, a proteção do consumidor, a proteção do meio ambiente, surge a ideia de terceira dimensão dos direitos fundamentais. E já a quarta dimensão, ela foi introduzida pela globalização política. E ela é formada pelos direitos à democracia, à informação, o pluralismo e a normatização do patrimônio genético. Bom, como eu falei, a doutrina ela costuma classificar, só que essa quarta dimensão do direito aqui, a doutrina ela não é unânime quanto à classificação desse direito como sendo de quarta dimensão. Quem defende muito essa ideia são os juristas aí, doutrinadores, professores, o Pedro Lenza, que você que gosta de direito constitucional, está estudando, quer entender um pouco de direito constitucional, fica a dica aí do direito constitucional esquematizado, do professor Pedro Lenza, que é um livro excelente, principalmente para quem está estudando o direito constitucional, para quem está sendo introduzido na matéria, vale a pena conferir o livro do professor Pedro Lenza. Também tem o Marcelo Novellino, o Erival de Oliveira e o Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, um grande constitucionalista. Eu lembro quando eu estava estudando, fundamentei meu TCC em boa parte da doutrina do Norberto Bobbio. Então, a gente passando aqui, o título 2, direitos e garantias fundamentais. Vamos falar aqui do artigo 5º, então, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos ler. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes.
Os seguintes aí são os demais incisos que a gente vai estar fazendo outros vídeos para explicar. Eu queria explicar para vocês o seguinte: são direitos e deveres individuais e coletivos. O que são direitos? O que são direitos? Direitos são uma espécie de reivindicações e prerrogativa que o indivíduo tem em relação ao Estado e em relação também a outros indivíduos, né? O direito, ele protege a vida, a liberdade, a segurança, né? Ele protege as relações sociais, as relações de convívio entre o cidadão dentro da República Federativa do Brasil. E as garantias? O que são garantias? Garantia são aqueles meios pelos quais um indivíduo pode proteger o seu direito. São os mecanismos que o Estado ele dá para o indivíduo proteger o seu direito, né? Tipo, por exemplo, o acesso à justiça que o cidadão tem. Quando o cidadão ele se sente violado em algum direito, ele não busca a justiça, então ele busca a justiça para que aquele direito dele seja garantido, seja respeitado. Isso que são garantias, são, né, meios pelos quais o indivíduo pode proteger o seu direito, né? As garantias, os direitos que estão aqui expressos no artigo 5º, eles não se esgotam aqui no artigo 5º, não. Durante toda a Constituição, nos 250 artigos da Constituição, existe aí direitos e garantias espalhados em toda a Constituição, tá? Individuais, vamos lá, individuais. Individuais são aqueles direitos específicos, os direitos que atendem o cidadão individual, de uma forma individualista, individual mesmo, única, que são direito à segurança, direito à saúde, propriedade, né, que foi estabelecido aí esses direitos no final do século XVIII. Lembra que eu falei lá os direitos de primeira dimensão? Por isso que é bom a gente entender a classificação dos direitos fundamentais, porque a gente vai saber onde cada direito desse vai se enquadrar no contexto histórico da nossa sociedade, entenderam? E os deveres também, eles são aplicáveis no artigo 5º, né? O dever de respeitar a lei, né? O dever de respeitar o cidadão. Então são deveres, são direitos e são deveres que o cidadão tem. Agora a gente vem aqui, ó, no coletivo, né? O coletivo, ele foi estabelecido num tempo mais superior, né, à propositura à feitura da lei, que ele é o pluralismo, ele é a pluralidade de indivíduos, direitos de várias pessoas, direitos da coletividade, é um instrumento pelo qual a sociedade pode exercer esse direito, né, o direito que atinge toda a coletividade. Posteriormente, a gente vai analisar mais detalhadamente esses direitos, porque são direitos que você tem de uma coletividade, e também você consegue ter garantias de uma maneira coletiva também. Então a gente vai explicar, né, essa questão bem mais para frente. E esses direitos também, ele atinge todas as pessoas que estão dentro do território brasileiro. Seja ela estrangeiro ou esteja ela de passagem aqui pela República Federativa do Brasil. Se o estrangeiro ele vive aqui no Brasil, os nossos direitos, direito que abrange a todo aquele que é brasileiro, que é nascido no Brasil, se a pessoa mora aqui no Brasil, se é estrangeiro, esse direito também vai alcançar essa pessoa. Mas aquela pessoa que está de férias no Brasil, será que esse direito alcança ela? Sim, alcança. O STF já decidiu que todas as pessoas que estão sob o Estado Federativo do Brasil, estão ali sob a proteção da República Federativa do Brasil, esses direitos e garantias fundamentais alcançam essas pessoas também, tá? Isso daí é muito importante porque pode cair em prova de concurso, tá? Vamos falar aqui do direito à vida. O direito à vida, né? O direito à vida é o âmbito da existência física do ser humano, né? É da existência física mesmo, é o ato de existir. O ato de existir deve ser garantido pelo Estado. É um direito como elementar, o direito à vida, um direito que deve ser respeitado a todo custo. Por isso, sim, ele se aplica, esse direito à vida ele é tão importante que ele se aplica até antes do nascimento. Existem leis que garantem direitos para o feto na hora da concepção. Então, ele já garante direitos ali antes mesmo da pessoa existir, né? Então, é posterior ao nascimento, é um direito que é posterior ao nascimento. Existem duas acepções aí nesse direito à vida. É a acepção negativa e a acepção positiva, tá? A negativa,
os particulares e o Estado, ele deve evitar suprimir a vida, ou seja, o Estado ele deve evitar matar, né? Matar, o Estado deve evitar, ele deve fazer de tudo para não matar indivíduos, ele deve evitar matar mesmo, isso daí é um sentido literal, ele não deve matar outro ser humano. Na positiva, é o direito de existir com dignidade. O Estado ele deve proporcionar que a vida da pessoa seja uma vida digna. Ela tem que ter perspectiva, o Estado tem que proporcionar àquela pessoa vida digna, com dignidade, né? Como não existe aqui um direito absoluto na nossa Constituição, nenhum direito é absoluto, né? O direito à vida também não seria absoluto. Isso é muito importante. Isso é importante, você tem que prestar atenção nisso. Ó. Não existe nenhum direito absoluto. Então, há restrições ao direito à vida, como, por exemplo, na pena de morte em caso de guerra declarada, que está expresso na própria Constituição. Vamos falar isso em vídeos posteriores. Além disso, tem as excludentes diante de juridicidade, né, que são expostas aí no Código Penal, a não punibilidade ao aborto, no caso no artigo 123 do Código Penal, né? Então, essas são a relatividade do direito à vida, certo? Agora a gente vem aqui, ó, vamos falar da liberdade. A liberdade. O direito também, ela tem uma concepção, o direito à liberdade tem uma concepção positiva e negativa. A concepção positiva desse direito à liberdade é aquela basicamente que o sujeito deve agir conforme a sua própria vontade. Eu sou livre para fazer o que eu quero, então eu tenho que fazer aquilo que eu quero. Ninguém pode me obrigar a fazer alguma coisa que eu não queira fazer. Eu não posso ser obrigado pelo Estado a ter uma conduta que eu não quero ter. Então eu sou livre para agir da forma que eu quero, né? Essa é a concepção positiva do direito à liberdade. A negativa é em relação aos Estados e aos outros, né? O sujeito ele pode agir conforme ele quiser, né? E não pode ser impedido. Essa vontade dele, essa liberdade não pode ser impedida desde que haja um respeito aos princípios legais. E o Estado também, ele não pode tomar nenhuma decisão impedindo que eu aja da maneira que eu quiser. Então essa é a concepção negativa. O Estado ele não pode criar nenhuma lei impedindo que eu aja daquela forma, salvo se eu desrespeitar a lei. Eu preciso agir com liberdade, mas a minha liberdade, ela precisa ser baseada nos limites legais, entendeu? Então, essa é a concepção negativa e positiva da liberdade. A igualdade ela é basicamente fruto de um fator recente aí do direito, né? Se comparado às demais dimensões do direito. A gente pode dividir aí essa igualdade em duas fases, tá? Primeiro, assim, o constitucionalismo clássico, que surgiu aí no âmbito das revoluções francesas. Vocês lembram dos filmes épicos que a gente vê, né? Coração Valente, Rei Arthur, filmes épicos. Você lembra que existiam duas classes nesses filmes épicos? Eram os nobres e os clérigos. E essas pessoas, elas gozavam de prerrogativas, de privilégios muito grandes em relação ao Estado. Essas pessoas, elas tinham privilégios, enquanto o povo não tinha. Se não era nobre, não era clérigo, ela era uma pessoa comum, ela sofria na pele muito mais o agir do Estado do que o nobre e o clérigo. Então, surgiu a ideia nessa época de que as pessoas deveriam ter um tratamento igualitário. As pessoas tinham que ser iguais, mas essa é uma igualdade na forma da lei, né? Na forma da lei, naquilo que está escrito no papel. Então, o papel ele tinha que tratar todas as pessoas da mesma forma, tá? É uma igualdade abstrata, tá? Aquela igualdade que está só ali no papel. Então, nesse sentido, surgiu aí a igualdade abstrata e a igualdade na forma da lei, onde todas as pessoas devem ser tratadas iguais na forma da lei. A segunda fase que a gente pode trazer aí surge dentro da perspectiva de que o Estado liberal ele não consegue atender às suas funções. Um Estado liberal, um Estado que ele não intervém na vida do cidadão, ele não consegue levar ao cidadão dignidade, ele não consegue levar ao cidadão qualidade de vida. Então surge a ideia de que o Estado ele precisa intervir socialmente mais na vida do cidadão, né? É uma igualdade material. Se lá na outra igualdade era uma igualdade formal, na forma da lei,
Na segunda fase, ela é uma igualdade material. O Estado ele deve se preocupar com o conteúdo, com as perspectivas, né, e com as características daquele momento para evitar que o indivíduo não tenha qualidade de vida, para evitar que o indivíduo seja tratado de uma maneira desigual. Então é uma igualdade na matéria mesmo, eles precisam se preocupar com o conteúdo do que vai ser feito para proporcionar uma igualdade àquele indivíduo. Então o Estado ele precisa sair tirar aquelas letras que estão ali na Constituição, no papel, e transformar aquela igualdade em realidade na vida do cidadão. Então, essa é a segunda fase da igualdade. Essa igualdade, ela não é só uma igualdade entre os cidadãos, não. Ela não é só aquela igualdade entre o cidadão, mas ela é uma igualdade também entre estados, como, por exemplo, os estados federados. A União ela não pode criar um imposto que beneficie um estado e prejudique o outro. Ela precisa tratar o Estado com igualdade, com isonomia, né? Que é a igualdade, o respeito. Ela pode até tentar ajudar um Estado que está com dificuldade econômica, mas jamais prejudicando um outro Estado. Então, ela é uma igualdade entre o cidadão e entre os Estados também, né? A igualdade, ela é tão interessante esse princípio que a Constituição traz, que a Constituição ela traz uma igualdade de gênero entre homens e mulheres no que tange o mercado de trabalho, no que tange o respeito que homens e mulheres devem ter iguais dentro da sociedade, a igualdade de salário, né, a igualdade entre filhos biológicos e adotados, né, os filhos adotados eles têm o mesmo direito que os filhos biológicos, né? Então, ela traz uma igualdade também à Constituição dos portadores de necessidades especiais. O artigo 5º da Constituição, no parágrafo 3º, traz a igualdade entre os portadores de necessidades especiais, que a gente vai estar falando também nos próximos vídeos, né? E essa igualdade, ela não traz ali na Constituição, não existe ali um conteúdo pré-determinado do que é igualdade, né? Do que é igualdade. A igualdade, o princípio da igualdade, ela precisa ser analisado caso a caso para que o Estado ele tome medidas em determinado grupo, sabe, em determinado grupo difuso, com determinadas pessoas. Então é uma igualdade que ela precisa ser analisada caso a caso, porque não tem nada expresso tratando o que é igualdade, sabe? Então ela não tem um conteúdo específico, como por exemplo a saúde, a segurança, a propriedade. Então é igualdade. Então o Estado ele vai ter ações, vai proporcionar ações para igualar aquelas pessoas diante da desigualdade que ela vive. Então o Estado proporciona ações. Aí tem a lei de cotas, né? Bom, discutível ou não, mas é um fato. Vamos ao fato. Depois a gente cria um outro vídeo para tentar ver se é devido ou não a cota. Mas o fato é esse, que o Estado viu a necessidade que tinha um determinado grupo de pessoas em se inserir na universidade, foi lá, criou a lei de cotas para tentar igualar aquele determinado grupo de pessoas às demais pessoas. Então, essa é uma igualdade material, onde o Estado intervém mesmo na vida do cidadão. Então, aqui agora a gente vai falar da segurança, tá certo? A segurança, o Estado ele deve dar proteção ao indivíduo contra aquelas pessoas que violam a lei, né? Então, o Estado ele tem que proteger todo o indivíduo, aquele outro lá que viola a lei. Está violando a lei, o Estado ele é obrigado a dar uma proteção a todos os demais indivíduos, né? Vamos falar aqui da propriedade. A propriedade é que o Estado ele deve evitar intervir na propriedade. O Estado, para ele intervir na propriedade privada, ele precisa justificar com argumentos constitucionais também e legais o porquê que ele está intervindo naquela propriedade, né? Ele precisa justificar e existem formas assim de contestar até essa justificativa, né? Existem garantias constitucionais pelas quais você pode contestar as razões que o Estado ele quer desapropriar uma casa, porque o Estado quer intervir naquela propriedade. Então, o Estado ele não pode intervir na propriedade, salvo em raríssimas exceções. E essas exceções precisam ser justificadas e estar amparadas pelas leis. Entendeu? Então, essa que foi basicamente a explicação do caput,
né, da cabeça aqui do artigo 5º da Constituição. São os principais, né, são os princípios basilares do artigo 5º. Dentro do caput, estão os princípios basilares. Todos os outros artigos, ele vai ser uma explicação muito mais detalhada de tudo isso aqui que eu li para vocês. Então, eu dei uma introdução breve aqui, ficou um vídeo um pouquinho maior do que os demais, eu dei uma introdução, mas nos próximos vídeos aí eu vou falar detalhadamente de cada princípio, de cada dever, de cada direito fundamental e de cada garantia também. Nós vamos falar também das garantias, e aí vai ficar mais claro para vocês o que são de fato garantias, né, que são os meios pelos quais o cidadão, o indivíduo, pode colocar o seu direito em prática. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Fica aí o término do vídeo, depois você dá um like, dá um direito.